Bom dia a todos, Graça e graça e paz. paz, sejam bem-vindos. Continuando a nossa semana de oração, que iniciou dia 23, vai finalizar dia 29, com o tema Transformados para Transformar. Hoje vamos falar do subtema O Plano de Deus de Restauração. Está conosco o irmão Jones Santos, da Assembra, e com ele a palavra. Irmão Jones, seja bem-vindo. Amém. Amém. Gratidão ao nosso Pai Celestial, ao irmão Alexandre, a todos os irmãos reunidos nessa sala de intercessão. Bom, queridos irmãos, todos me ouvem? Tranquilos? Sim. Sim, irmão, Isso, tá João. perfeito o som. Então, muito bem. Hoje o tema é o plano de restauração. Como Deus consegue restaurar, o que Deus usa para restaurar uma vida, uma pessoa. Especialmente aquelas que estão, assim, muito profundo no lamaçal do pecado. Ele tem seus métodos, suas maneiras, e nós às vezes pensamos, né, e idealizamos uma maneira de como Deus restaura uma vida, mas a restauração vem pelo poder dele. Me lembro que ano passado eu passei uma experiência aqui e vi que um interessado que eu estava dando estudo, né, tinha mal de Chaga, foi hospitalizado, e quando ele foi hospitalizado já saiu realmente falecido de lá, do hospital. Mas a esposa dele me ligava e dizia assim mesmo: meu esposo está muito duro, irmão. Ele não quer ouvir, ele não quer atender. Enfim, a gente não sabe o que estava passando dentro dele. Mas aí eu comecei a clamar a Deus, dizer: Senhor, tu tem métodos e maneiras, por favor, não sei como tu vais agir, mas salva esta alma. Queridos irmãos, para surpresa minha, naquela semana que comecei a orar por ele, entrou na sala de enfermaria uma enfermeira batista, e ela entrou na sala já brincando com ele, dizendo para ele: olha aí, seu Antônio, vamos sair daqui, vamos voltar para casa, não, já está bom, né? Já a estadia aqui. E aí ele sorriu e ela disse assim: parece que o senhor é crente, não é? Ele disse: não, já fui, hoje estou fora da igreja, que ele já tinha sido adventista, a esposa da reforma. E ela disse: como assim? O senhor precisa voltar novamente para isso, o senhor precisa batizar, o senhor precisa se preparar para a volta de Jesus, você não pode ficar sem a bênção de Deus. E começou a exortar ele. Desta conversa com essa enfermeira da Igreja Batista, o irmão Antônio voltou novamente a querer a palavra de Deus. Olha como Deus atua para restaurar uma vida, salvar uma alma. Ele tem métodos tão eficazes que nós só precisamos confiar. A nossa ansiedade faz com que a gente coloque a carroça na frente dos cavalos. A nossa ansiedade deixa transparecer que Deus não tem poder. Que ele, às vezes, a gente chama Deus de lerdo, né? Que demora demais. Mas devemos confiar nesse Pai Celestial, devemos confiar em Jesus, em sua intercessão, devemos confiar no Espírito Santo, o seu trabalho extraordinário de salvar. Lembre bem, o trabalho do Espírito Santo parece, mas não é, demorado, mas ele faz um trabalho perfeito no coração daqueles que a gente coloca na mão dele. Então vamos clamar a Deus por nós mesmos também: Senhor, me ajuda, me alivia, me tira essa ansiedade, me coloca confiança no teu poder para restaurar vidas, almas. Tá? Me ajude a compreender isso. Vamos aprender a trabalhar com o Pai Celestial. E aí o texto de Efésios capítulo 4, verso 23 e 24, o texto proposto aqui, a oração, e diz: e vós, renoveis no Espírito o vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo a imagem de Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade.
Nota que a verdade entra em pauta aqui no texto. Para um homem ser conforme a imagem e semelhança de Cristo, do Pai, do Filho, né, do Espírito Santo ali, andar em harmonia com os anjos, na obediência à verdade. Lembra aquele texto que Jesus disse aos judeus recém-conversos? Eles só poderiam ser verdadeiros discípulos deles se eles deixassem que a verdade transformasse eles. Disse: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Capítulo 8, livro de João, verso 31 e 32. Então, a verdade é um poder extraordinário para a restauração da vida de um ser humano, porque a verdade tem esse poder de tirar o ser humano da mentira, né, para a verdade, da injustiça para a justiça. Ele começa a ter uma vida mais ampla. A visão dele agora não é só visão frontal, mas agora é periférica também. Ele tem uma visão mais ampla, quando ele consegue visualizar a vida dele e como ele consegue levar a outras pessoas o conhecimento dessa verdade para serem transformados também. Na revista da Semana de Oração, vou ler ela aqui para os irmãos, nós vamos vendo aqui coisas importantes aqui, pontuando alguns detalhes dentro desse plano da restauração de Deus. Então, no plano de restaurar nos homens a imagem divina, foi estipulado que o Espírito Santo atuasse na mente humana e fosse como a presença de Cristo, uma influência modeladora no caráter humano, aceitando a verdade. Os homens também se tornam participantes da graça de Cristo e dedicam sua santificada capacidade humana à obra em que Cristo se empenhou. Os homens tornam-se cooperadores de Deus, digo também as mulheres. É com a finalidade de tornar os homens instrumentos para Deus, que a verdade divina é inculcada no seu interior. Portanto, porquanto, porém, a igreja tendes correspondido a esse propósito, tendes cumprido o desígnio que deu de Deus, difundindo a luz da verdade divina, espalhando por toda parte as preciosas gemas da verdade. Então, tem duas perguntas, e como indivíduos e como igreja, Deus nos pergunta e nós precisamos dar resposta de sinceridade para Deus. Né? Mas veja só, nesse plano de restauração desses últimos dias, qual é o instrumento que Deus está usando para restaurar os seres humanos à imagem divina? O Espírito Santo. Foi estipulado que o Espírito Santo é o plano de Deus para a restauração da tua vida, da minha vida e da vida de muitas pessoas. Bom, então, o Espírito Santo tem esse poder extraordinário de fazer a mente, atuar na mente humana. Ele trabalha aqui, nesta mente. Me ajuda a entender que eu preciso de me desvincular, eu preciso abandonar, eu preciso parar de praticar, de falar, de sentir coisas que não pertencem a Deus, que é carnal. Dividir. O Espírito Santo, se você permitir que o Espírito Santo atuar na tua mente, você vai ver a divisão entre coisas espirituais e as coisas carnais. O que é de Deus, o que não é de Deus, o que você acha que é certo, para ele é errado. Temos que entender isso. Qual a forma dele falar com você? Olha, tem diversos. A forma que o Espírito Santo fala com você, ele pode falar com você num culto. Aqui mesmo, ele está falando comigo, está falando com você aqui. Hoje, falou conosco desde o primeiro dia da semana de oração. O Espírito Santo tem falado conosco também nas campanhas de intercessões online, presenciais, nos pequenos grupos de intercessão que você participa. Se você ainda não tem um PGI, não corra, faça um PGI online,
PGI presencial com amigos, parentes, vizinhos. Façam PGI. É nesses PGIs que Jesus está. É nesses PGIs, que é o pequeno grupo de intercessão, PGI quer dizer pequeno grupo de intercessão. É nesses PGIs que o Espírito Santo de Deus está. É nesses PGIs que os anjos celestiais estão. É nesse PGI que a intercessão de Cristo por você, por sua família, pelas almas que estão ali, tá? Eles estão ali para abençoar, para libertar, para difundir o plano da restauração, da salvação na vida de tanto de você que abriu o PGI, como das almas que vão participar do PGI. Bom, então, realize o PGI. Se você não tem condições, tem várias pessoas aqui que eu quero que elas sejam salvas, elas sejam restauradas à imagem divina. Elas estão perto, estão longe de você? Converse com elas, você tem um contato, converse, olha, eu estou aqui nós estamos no programa de abrir aqui, pequeno grupo de oração, estudando a palavra de Deus, você quer participar? Né? Nós temos materiais para você, irmãos, para você abrir o seu PGI. Já imaginou? Nós estamos aqui, mais de 50 pessoas. Imagine que cada um de nós tivéssemos um PGI para ajudar na restauração dessas almas à imagem divina. O Espírito Santo te daria todo o suporte, todo o poder. Só tem que confiar nele. Então, imagina, são mais de 50 PGIs abertos. O presencial, novamente, eu vou dizer para os irmãos, ou online. Não tem segredo de trabalhar no PGI. Não há segredo. Simples. Não tem dificuldade nenhuma. Você vai abrir ali em nome de Jesus. Tem já o texto bíblico, tem a mensagem. Você vai só ter que meditar na mensagem, fazer com que todo mundo participe, ouvir cada pessoa. Né? É uma palavra aberta para todos. Então, participe no grupo do PGI. Eu vejo que alguns irmãos aqui já têm. Irmã Sandra mesmo, aqui no Paraná, tem um PGI online. Eu vou até estar participando desse PGI essa semana com ela, ou na outra semana. Então, projete seu PGI. Eu tenho meus PGIs aqui no meu campo. Bom, então, queridos irmãos, aí que o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa mente, dizendo para nós o que é, o que não é. Então, nos conscientizando. Se ele falou na tua mente que você está praticando não é bom, não, aceite, lute. Diga para ele, o Senhor tem me falado, Espírito Santo, eu estou tendo força para abandonar esse erro, esse pecado, e agora eu descobri que isso é mal. Por exemplo, irmão, o maior pecado de todos nós é o egoísmo, e precisamos nos separar disso. O egoísmo afasta o Espírito Santo da nossa vida. Se o Espírito Santo está fora da nossa vida, como eu vou ser imagem? Pai. Aí a resposta que as duas perguntas, perguntando à igreja, tem correspondido a esse propósito? Quer dizer, eu tenho correspondido ao propósito de deixar o Espírito Santo atuar na minha vida, eu possa ser a imagem divina? Eu tenho levado esse desígnio de Deus, da restauração através do Espírito Santo, para as outras vidas, para que elas entendam as gemas da verdade, porque as gemas da verdade só conhecido através do Espírito Santo. Ou não tente ser mestre na difusão desta mensagem, porque a gema da verdade só o Espírito Santo pode passar aos seres humanos, para que eles possam entender. Esse é o papel do Espírito Santo, e louvado seja o nome do Pai por isso. Mas vamos continuar. Quais não devem ser os pensamentos dos anjos de Deus ao contemplarem? A contemplar a Igreja de Cristo e verem que quão vagarosa é a ação dos que
professam ser seguidores de Cristo para transmitir a luz da verdade ao mundo que jaz em trevas morais. Os seres celestiais sabem que a cruz é o grande centro da atração. Sabe que é por meio da cruz que o homem decaído deve receber a expiação, ser colocado em harmonia com o Pai. Os concílios do céu estão olhando para vós que pretendeis ter aceitado a Cristo como Salvador pessoal, a fim de ver e tornais conhecida a salvação de Deus aos que jazem em trevas. Estão olhando para ver que estão ou estáis tornando conhecido o significado da dissipação do Espírito Santo. Como, através da atuação desse agente divino, as mentes humanas, corrompidas pelo pecado, imaculadas pelo pecado, pode perder o encanto pelas mentiras, atrações de Satanás, envolvendo-se para Cristo, sua única esperança, seu Salvador pessoal. Aqui está novamente o Espírito Santo falando a nós como igreja. Igreja do lar, igreja para a sociedade. Tá? Nós temos aqui duas colocações da igreja. Você é uma igreja dentro do seu lar. E que igreja eu estou sendo para a sociedade que eu convivo, elas estão convivendo comigo? Então, veja só, os anjos, eles ficam pensando sobre nós, ou esse povo que professa servir a Cristo, ser seguidores de Cristo, não conseguem levar a luz da verdade ao mundo que jaz em trevas, em atração. Satanás está tomando conta desse mundo. A gente vê os irmãos comentando, irmão, hoje mesmo, né? A seta do diabo, né? O diabo está atuando, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Mas o que nós estamos fazendo? Nós só falamos do trabalho de Satanás? Nós estamos fazendo propaganda do trabalho de Satanás? Dizendo que ele tem um poder? Essa é a nossa missão? Falar todas as vezes que nós estivermos reunidos em culto, propagandar a sua forma de trabalhar, a sua maneira de trabalhar. Irmão, essa não é a nossa obra. A obra está dizendo aqui a difusão da verdade, da luz do Evangelho para aqueles que não creem. Os anjos ficam olhando para nós, dizendo, poxa, esse povo que serve a Cristo não fala tanto da verdade, não faz propaganda da verdade, não está difundindo a verdade, está falando do trabalho de Satanás. É quase assim. Olha que situação nós estamos chegando. Olha a mensagem que o Senhor quer que compreendamos nessa manhã. Então, veja só, irmão. O Espírito Santo está aqui para te ajudar, para me ajudar. Ele está dizendo para nós que é hora de nós pararmos de fazer isso. Que é hora de nós iniciarmos, então, tá? É hora de iniciarmos a palavra de Deus e começar a anunciar a mensagem da verdade. Porque o erro está predominando. O que diz a Escritura? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se verá. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu sou aquele que estou na luz, estou recebendo influências divinas, então agora eu vou ser um condutor dessa influência divina. Agora eu vou falar do poder de Deus, eu vou falar da cura que Jesus Cristo faz na vida do ser humano, levar as pessoas a compreender que o Senhor é o que salva, o que liberta, o que cura, o que transforma. Eu não preciso falar de Satanás. Eu só preciso falar de Cristo, do Pai. O Espírito Santo que é para todos os pecadores. O Espírito Santo é o Espírito dos pecadores. É a terceira pessoa da divindade que é para os pecadores. Sempre foi. Eu só preciso
falar para as pessoas que elas confiem mais neste poder extraordinário que está à nossa disposição. O Espírito Santo, ele é o último recurso que a Igreja de Deus tem na Terra. Se ele subir às 6 da manhã, já era para nós, como igreja. Os que estão salvos, estão selados. Os que não estão selados, vão sofrer o juízo de Deus. E o juízo de Deus, o apóstolo Pedro, diz que começa por sua igreja. Se começa por sua igreja, como será o destino dos que estão lá fora? Então vai ser mais severo para nós, para aqueles que estão lá fora. Pense nisso. Vamos raciocinar. É o Espírito Santo que está falando para mim. Está falando para os irmãos. Nós precisamos tomar uma decisão nessa vida. E o outro trecho da revista diz assim: Cristo diz: eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. João 15, verso 16. Como embaixadores de Cristo, isto com todos os que leem estas linhas, para que preste atenção durante o tempo que se chama hoje. Hebreus 4, verso 7 diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, sem esperar um só momento. Perguntai, sou para Cristo? O que é Cristo para mim? Melhor trabalho? Qual é a natureza do fruto que estou produzindo? Então, queridos irmãos, me perdoe que eu estou numa crise alérgica. Encerrando a nossa mensagem de hoje, nós temos essa mensagem de Jesus Cristo para nós. 2 textos incríveis, maravilhosos, essas perguntas. Jesus escolheu você para que vocês... Ele te escolheu, designou você para ser luz para os povos. Luz para o mundo. Qual o fruto que nós temos que dar? Fruto do verdadeiro arrependimento. Uma alma arrependida, ela não para de falar de Deus para ninguém. Ela não fala de Satanás, ela fala de Deus. Verdadeiros convertidos proclamam o Pai, o Filho e o Espírito. A palavra dele aos corações perdidos. Esses são todos, sempre foi assim. Todas as almas verdadeiras convertidas, eles só tinham uma coisa na vida, aquilo que Paulo disse. Eu resolvi uma coisa só, e esse é Jesus Cristo. Falar de Jesus, pregar a mensagem da salvação, levar as pessoas a conhecer o Evangelho da Terra. Almas convertidas são assim. E o que Deus pede a nós hoje é que abramos os nossos ouvidos para o Espírito Santo. Vamos ouvir a palavra do Espírito Santo. Está em João capítulo 16, verso 13. O Espírito Santo fala com aqueles que querem ouvir. Ele pede que vamos parar de ter o coração tão duro, cheio de egoísmo, e não atender a sua voz. De ir pelos caminhos revelados anunciando a sua palavra. E que Deus tenha compaixão de mim, dos irmãos, de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E vamos, irmãos, vamos orar. E vamos nos policiar. Vamos parar de falar de Satanás. Vamos falar de Jesus Cristo. Vamos proclamar mais a verdade. Vamos falar mais da verdade e não falar do erro. Porque quando você fala da verdade, automaticamente a verdade já está denunciando o erro. O Papai do Céu te abençoe, me ajude a aprender, a trabalhar com o Espírito Santo, estar com o Espírito Santo e deixar que ele transforme essa mente carnal em mente espiritual. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e a todos que ouvem a palavra de Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado.